Bom dia a todos. Por favor, tomem os seus lugares, que nós vamos começar o nosso evento tão sonhado, tão querido. Estou muito feliz. Que bom que vocês vieram. É um sonho realizado, que só é possível com a ajuda de todos vocês. Por favor, tomem seus lugares. Você já ouviu falar da síndrome de Prader-Willi? Desculpa, síndrome de? Ih, nem entendi. Nunca ouvi falar nisso. O que é isso? Nunca ouvi falar. Prader-Willi. Síndrome Prader. Nunca ouvi falar isso. O que é isso? Para quem está passando e olhando, essa é uma caminhada de conscientização da síndrome de Prader-Willi, uma síndrome rara que causa compulsão alimentar, uma síndrome genética que compromete o cromossomo 15. Eu tenho síndrome de Prader-Willi. Então, a gente faz essa campanha de conscientização da importância do exercício físico, da alimentação saudável e, principalmente, da divulgação de uma síndrome que é uma síndrome rara. Mas, apesar de ser considerada rara, ela é a síndrome genética mais comum de obesidade infantil grave. O mês de maio é o mês internacional da síndrome de Prader-Willi. Então, há eventos de conscientização no mundo todo. O diagnóstico precoce é importante porque assim que se descobre, você já pode entrar com terapias, com o hormônio do crescimento. Isso faz toda a diferença no prognóstico da doença, no desenvolvimento da melhora do corpo. São 3 pilares, na verdade, né? O exercício físico, a alimentação saudável, restrição calórica e o uso do hormônio do crescimento, que ajuda as pessoas com a síndrome a melhorarem a massa muscular, melhorarem a parte cognitiva, o desenvolvimento. A gente ajuda principalmente as pessoas com a síndrome por meio exatamente disto também. O diagnóstico gratuito da síndrome de Prader-Willi em parceria com o Fernandes Figueira e com a Fiocruz. É um exame simples, onde faz uma análise de metilação e assim consegue diagnosticar com certeza a síndrome. O ideal seria que ele fizesse parte do teste do pezinho ampliado, que seria o ideal, você ao nascimento já saber esse diagnóstico. É simples e ao mesmo tempo a clínica é muito complexa, sobrepondo a outras síndromes, a outras doenças. Vocês que estão chegando agora, venham saber mais sobre a síndrome de Prader-Willi, uma síndrome rara. Chile. Olá, Chile. Vou falar com meu portunhol. Estamos acá em Copacabana. Bom dia, Copacabana! Bom dia, síndrome de Prader-Willi. Pessoal de Copacabana, quando chegar em casa, entrem no site da Associação Brasileira, spwbrasil.com.br. Busquem informações, pessoal. Hoje eu estou aqui na caminhada organizada aqui pela Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi. Eu sou uma das mães mentoras que apoia na causa. Qual que é o nosso objetivo com essa caminhada? Disseminar informações sobre a síndrome, né? Porque quanto mais cedo esse diagnóstico acontecer, mais qualidade de vida a gente traz para esses jovens, para essas crianças. Então a gente está aqui para compartilhar. Eu costumo dizer que nós, mães dos mais velhos, temos como missão ajudar as mães que chegam, né? Para não precisar passar por tudo que nós passamos. Então a associação promove isso ao longo do Brasil, então a gente tem em vários estados. E aqui em Brasília a gente já está na 4ª caminhada contra a obesidade na síndrome de Prader-Willi.
Bom dia novamente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Liane Mufarrege, presidente da Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi, e eu sou mãe de uma menina de 9 anos com a síndrome. Sejam bem-vindos ao primeiro simpósio da SPW Brasil, um novo olhar sobre a Síndrome de Prader-Willi. Este evento é a realização de um sonho grande, às vezes inimaginável, e ele só foi possível graças à união de esforços desta comunidade. Eu gostaria de agradecer aos patrocinadores Friends of IPSO, que é a Organização Internacional da Síndrome de Prader-Willi, a Pfizer, pela viabilização financeira parcial deste simpósio. Agradeço imensamente às famílias, aos amigos e aos médicos que doaram recursos financeiros para que conseguíssemos, de fato, concretizar este projeto. A ajuda de vocês foi fundamental e emocionante, e nossa gratidão será eterna. Obrigado aos nossos apoiadores de divulgação, IED, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione, SOPERJ, Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, IFF, Instituto Fernandes Figueira, Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, da Fiocruz, e Instituto Atlas Biosocial. Agradecemos à Drogaria Venâncio pelas lindas garrafinhas de brinde e por estarem sempre juntos conosco em nossas caminhadas. Obrigada à equipe da Regência Eventos, principalmente a Alessandra, por segurar a minha mão nesta aventura e tentar me acalmar. E o meu muito obrigada à diretoria da SPW Brasil, André Gesteira, Denise Pereira, Luciana Costa e Luciana Damiani, por me apoiarem nos meus projetos mais ousados e vibrarem juntos nas alegrias e nos dissabores da gestão de uma associação de pacientes que sobrevive de doações e de trabalhos voluntários. Agradeço especialmente às nossas palestrantes, uma equipe feminina especialista nesta síndrome rara, por estarem aqui hoje, disponíveis em seu tempo, compartilhando conhecimento, amizade e afeto. Thank you, Dr. Janice and Patrice, for being here with us today. Your presence is an honor and a dream come true. Where are you guys? Oh, thank you. Thank you so much. E obrigada a todos vocês, famílias que vieram de longe, mães, pais, cuidadores, terapeutas, demais profissionais da saúde, vovós e vovôs, amigos, educadores. A presença de vocês aqui nos enche de alegria. Todos os detalhes deste simpósio foram pensados para suprir uma necessidade constante da família SPW, conhecimento e respostas. Escolhemos o tema Um Novo Olhar, porque sabemos que, quando vemos o mundo com olhos otimistas, repletos de carinho e leveza, nosso mundo interior se transforma também para melhor. Desejamos que todos aqui possam se sentir assim. Apesar dos desafios dessa síndrome tão complexa, a esperança deve ser o nosso guia nos dias difíceis. Para isso, devemos fortalecer uma rede de apoio plural que cresce a cada dia. Cuidar de uma criança, um jovem ou adulto com deficiência acarreta mudanças profundas na estrutura das famílias, nos papéis que representamos em sociedade, no orçamento familiar, nos sonhos adiados, nas vidas interrompidas. Pedir ajuda e poder contar com médicos, terapeutas, pesquisadores, educadores e amigos que se interessam genuinamente pela síndrome de Prader-Willi faz toda a diferença nessa trajetória, que pode ser solitária e de esquecimento de si mesmo. O papel de uma associação de pacientes, como a SPW Brasil, é fundamental nesse contexto. Nossos objetivos vão além da importante divulgação da síndrome, como vimos nos vídeos das caminhadas de conscientização que ocorrem em maio, mês internacional da SPW. Eles passam, os nossos objetivos passam pelo acolhimento das famílias, pela educação dos cuidadores e dos profissionais da saúde, pelo diagnóstico precoce, pela inclusão social e escolar, pela divulgação de pesquisas, pela construção de políticas públicas para pessoas com deficiência e, principalmente, para pessoas com deficiência intelectual.
pela ocupação dos espaços sociais, pelo trabalho, pela diversidade, pelo combate ao capacitismo, pelo fortalecimento de nosso papel como defensores dos direitos de nossos filhos. Estarmos reunidos aqui hoje é um importante passo na conquista desses objetivos. Acreditamos que a informação capacita as pessoas a reivindicar com mais propriedade seus desejos e a tomar melhores decisões de saúde para aqueles sob seus cuidados. Hoje contamos com a presença ilustre de profissionais que se dedicam a aperfeiçoar as práticas de tratamento e diagnóstico deste assunto que nos é tão caro. Mas ainda há muito trabalho a ser feito, muita divulgação, conscientização, capacitação de famílias e de profissionais neste país tão grande, diverso e com tanta desigualdade. Priorizamos, como tema do simpósio, os distúrbios de comportamento da síndrome e suas consequências no bem-estar da pessoa com SPW. São questões complexas que mudam com a idade do paciente, podem ser desencadeadas pela interação com o meio onde ele vive, respondem de maneira diversa aos medicamentos e impõem uma sobrecarga de cuidado extremo à família. Nossa grade de palestras vai desde o diagnóstico da síndrome, passa pelas melhores práticas de manejo, por novidades no tratamento de jovens e adolescentes, pelo desenvolvimento emocional da pessoa com SPW e a perspectiva de aceitação dessa realidade de vida, e vai até a atualização dos principais ensaios clínicos de medicamentos, o aprofundamento do que está por trás dos distúrbios de comportamento na SPW, a saúde mental da pessoa com a síndrome, os distúrbios do sono e, por fim, a abordagem pedagógica e o papel da multidisciplinaridade na educação. Muita informação de qualidade nos espera hoje e, para que tudo corra de maneira tranquila, vamos nos esforçar para sermos pontuais e cumprir os horários e tempos estabelecidos na programação. Contamos com a ajuda de todos para isso. Alguns recadinhos finais da minha fala. Se a sua pergunta não for respondida ao final da respectiva apresentação, você terá a chance de fazê-la no fim do dia, quando dedicaremos um momento muito especial de acesso direto às palestrantes. Anotem nos bloquinhos suas dúvidas e questionamentos. Apesar de ser um tema com abordagem científica, estamos empenhados em usar uma linguagem simples. Se você não entender algum conceito ou definição, anote a sua pergunta ou pergunte às palestrantes. E pedimos a elas que falem razoavelmente devagar, por conta da tradução simultânea. Nossos tradutores queridos agradecem. Nos slides das palestrantes internacionais, vocês perceberão algumas palavras ou expressões que não foram traduzidas por serem imagens, então a gente não conseguiu editar. Então, não foi por esquecimento ou erro. Haverá sorteios ao longo do dia, haverá sorteios especiais para as famílias. Ao final do evento, lembre-se de devolver os aparelhos de tradução simultânea e pegar o seu documento de identidade de volta. Durante as pausas de café, eu convido vocês a visitarem nossos expositores. Vamos prestigiar os pesquisadores brasileiros que estudam a SPW. Os pôsteres de trabalhos com esses estudos estão expostos na sala que fica ao lado do local onde será servido o café. Então, a gente vai ter 2 pausas ao longo do dia para que vocês possam tomar um café, visitar os expositores, prestigiarem os pesquisadores do Brasil. E também, antes do almoço ou no retorno, é muito importante a gente fortalecer a pesquisa brasileira sobre a síndrome. Atrás do crachá de identificação, vocês encontram um QR Code que leva diretamente à conta da associação. Ele pode ser acessado pela câmera do celular ou pelo aplicativo do banco, na opção Pix, pagar por QR Code. Doem! Ajudem-nos a continuar o trabalho da associação, que é de todos nós. E a gente sobrevive de doações. Tivemos patrocínios relativos, conseguimos realizar esse sonho, mas a gente precisa continuar o trabalho ano que vem. Então, a gente ficou com a conta bem magrinha. Quem puder nos ajudar, e é bom que esse crachá, ele fica, né? Ele é durinho, e vocês podem mantê-lo ao longo do ano e irem doando conforme puderem e quiserem nos ajudar. O QR Code vai ficar sempre válido.
Pedimos que respondam à pesquisa de opinião, que será enviada por e-mail. Ela é importante para aperfeiçoarmos futuros eventos. Os certificados de participação estarão disponíveis no site do simpósio e será enviado um link de acesso por e-mail daqui a 7 dias úteis. Este evento está sendo filmado. Se você não concorda com a cessão de sua imagem ou voz, por favor, comunique à nossa equipe organizadora. Falei bastante, mas eu precisava dar esses recados importantes. Vamos dar início aos trabalhos. E, na nossa primeira palestra, para falar sobre o tema Aprimorando a Metodologia Diagnóstica para a Síndrome de Prader-Willi, o exame do futuro, e exemplos de pesquisas brasileiras sobre a SPW, eu convido a doutora Letícia Guida. Além de minha amiga, ela é graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutora pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, o FRJ, em colaboração com a Case Western Reserve University. Mãe, viu? Pagou e beu, eu estou com a pronúncia boa, né? Em 1992, foi para a Universidade da Flórida, onde iniciou suas pesquisas relacionadas às síndromes de Angelman e Prader-Willi. Obteve uma bolsa para desenvolver seu doutorado na Case Western Reserve University, ambas com o Dr. Robert Nichols. Ele é um pesquisador muito importante, foi ele que primeiro descreveu o imprinting genômico em uma síndrome, que é o mecanismo, né, da Prader-Willi. Ela é pesquisadora do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, e chefe do Laboratório de Alta Complexidade, referência no Brasil para os diagnósticos das síndromes de Angelman e Prader-Willi. O palco é seu. Não tem um ponto aqui, não? Tem aqui, para você passar, é só essa setinha. Essa grande. Essa grande é para passar. Aqui você está vendo a sua. Ah, que bom. Chique. Não é chique? Aperta onde? Aperta qualquer. Para apontar. Não, para apontar. Como é um ponteiro, gente? Aonde? Para passar é aonde? Tá bom. Tá. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer ao convite, para fazer parte desse sonho. E agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês a respeito das nossas pesquisas, que já acontecem há muitos anos no Instituto Fernandes Figueira, sobre a síndrome de Prader-Willi. E também uma oportunidade de estar falando sobre o diagnóstico que a gente desenvolveu no laboratório e hoje é oferecido para todo o Brasil e para a América Latina. Vamos lá. Bom, a síndrome de Prader-Willi foi inicialmente descrita em 1959 por Prader, Lambert e Willi, né? Ela é uma doença neuroendócrina de origem genética, congênita, né? A criança nasce com ela, e multigênica. Vários genes estão envolvidos nessa doença. É uma doença complexa. Tá? É considerada uma doença rara, afeta meninos e meninas igualmente, tem uma prevalência, né, a cada 1 a cada 15 mil nascidos vivos. E ela é geneticamente determinada por genes que estão no cromossomo 15. Né? A não expressão desses genes, o não funcionamento desses genes, vai acarretar na síndrome. Esse é um quadro que, às vezes, eu gosto de colocar nas apresentações. Uma curiosidade, ele retrata uma menina de 1860. Ele está exposto no museu na Espanha. Ele retrata uma menina, a Eugênia Martínez, que foi convidada a morar na corte, né, com o rei Carlos II, e porque ela tinha uma aparência diferente e, pelas características expostas, acredita-se que ela tem a síndrome de Prader-Willi. Bom, vou só fazer rapidamente a exposição dessas características clínicas, que acredito que as próximas palestras vão abordar melhor, e vocês vão entender por que eu quero enfatizar algumas características. A hipotonia neonatal,
a dificuldade de sucção ao nascimento, o atraso no desenvolvimento, uma hiperfagia levando à obesidade, distúrbios de comportamento, baixa estatura, mãos e pés pequenos. Bom, essas características clínicas elas já estão bem descritas, né? E essa clínica, né, essas características, elas se sobrepõem, elas se confundem com outras doenças associadas à obesidade e à hipotonia. Então, é muito importante, por isso que é muito importante essa confirmação através do diagnóstico molecular. Tá? O diagnóstico molecular, ele ajuda na clínica, ele complementa essa clínica. Tá? Então, assim, só para vocês entenderem, esse é um cariótipo humano, em que existem pares de cromossomos, 23 pares, então, o cromossomo 1 até o 22, e os dois últimos ali são os cromossomos sexuais. Deixa eu ver se consigo apontar. Esse cromossomo é o 15, que é o cromossomo afetado na síndrome de Prader-Willi. Bom, então, o que acontece geneticamente, né, na síndrome? A primeira coisa que viram é que existia uma deleção nesse braço longo do cromossomo 15, nessa região aqui mais clarinha. Pode ver aqui que ela está faltando. Então, em 75% dos pacientes, eles observaram essa deleção, né, a falta desse pedaço no cromossomo. Só que observaram que, em 25% desses pacientes, não conseguiam observar deleção nenhuma. E, mais ou menos em 1989, o pesquisador Robert Nichols, através de biologia molecular, foi estudar melhor essa região. Essa aqui o mecanismo, o cromossomo 15, e esse pedaço que está faltando é onde tem todos esses genes. Parece um pedaço pequeno, mas todos esses genes que vão dar as características do indivíduo, vão estar relacionados com várias atividades no organismo, né? Cada um tem uma função, então eles vão estar ausentes na síndrome de Prader. Bom, então, utilizando as técnicas moleculares, o Dr. Nichols, em 1989, observou que pacientes sem a deleção, eles observaram que os dois cromossomos 15 estavam inteiros, mas eles vinham da mãe. E isso é um caso de dissomia uniparental. Isso ele sugere que, nesses casos, esteja envolvido um imprinting genético. O que quer dizer isso? É que esses cromossomos eles têm uma marcação. Então, o cromossomo da mãe é marcado, né, se chama uma metilação, onde ele vai silenciar esses genes. E o cromossomo do pai está funcionando. Nos casos de deleção do pai, né, ele perdeu esses genes, e os genes da mãe já não tem, porque estão desligados. E, no caso da dissomia uniparental, os dois cromossomos vêm da mãe e os dois estão deletados. Por isso mesmo que os genes não estão sendo expressos. Eles estão silenciados. Na mãe, todo o cromossomo, essa região do cromossomo 15 está desligada e o do pai está funcionando. Se você recebe dois cromossomos desligados, eles não vão funcionar. E esse é um mecanismo que foi inicialmente descrito nas síndromes de Prader-Willi e Angelman, e hoje em dia já se sabe que algumas síndromes também acontece esse imprint genômico, essa marcação no cromossomo, no DNA. Então, resumindo,
Aqui é um indivíduo sem a síndrome, onde o cromossomo da mãe, naquela região, está desligado e o cromossomo do pai está funcionando. Na síndrome, 75% existe uma deleção no cromossomo paterno. 25% recebem 2 cromossomos da mãe, que é o caso da dissomia materna, onde essas duas regiões onde tem os genes de Prader não estão funcionando. E, como nada é simples, ainda existe um defeito num centro que controla esse imprint. Então, se existe um defeito nessa região, ele vai também acarretar na síndrome, porque ele vai informar ao cromossomo paterno que aquela região deve ser imprintada. Então, o cromossomo do pai vai acabar não funcionando. Então, são todos esses casos que acontecem, esse mecanismo genético. Bom, então, o diagnóstico molecular, que existe um guidelines, um protocolo de como deve ser feito esse diagnóstico, né, através de artigos científicos, eles mostram como é que sugere como deve ser esse diagnóstico. Então, no primeiro caso, em que tenha a suspeita clínica, o paciente deve fazer uma análise de metilação. Se a análise de metilação for negativo, não tiver alteração, é pouco provável que esse paciente tenha a síndrome. Caso seja alterado, ele terá que fazer alguns outros procedimentos, que eu vou explicar depois, que pode ser uma técnica de FISH, MLPA, microarray, e vendo se vai ter ou não alteração nesse DNA, para chegar à conclusão qual é o seu mecanismo genético. Então, aqui, só para deixar um pouquinho claro que o diagnóstico, o tipo de teste que vai ser realizado, vai depender muito do laboratório em que esse exame vai ser realizado. Não tem, esse não é um teste correto. É o utilizado, só seguir os passos desse protocolo para o diagnóstico, né? Então, esse é um teste muito utilizado, que é a análise de metilação através do PCR, e esse utiliza esse padrão de metilação do gene. Ele dá um diagnóstico com uma acurácia, né, de 99%, ele tem uma boa sensibilidade. Ele detecta todos os mecanismos genéticos, como deleção, dissomia, alteração no centro de imprint, porém, ele tem uma limitação que ele não especifica qual o mecanismo genético. A aparência dele é assim, né? Você corre um gel, isso aqui é o DNA do paciente. No caso aqui do Prader, ele, né, específico aqui nessa região, nessa banda, e você pode ver se tem ou não a síndrome. Temos o FISH, que também é bem conhecido. Ele é através de uma microscopia de fluorescência, onde existem as sondas que são marcadas, e você pode olhar, através do microscópio, essas fluorescências. Nesse caso aqui, é que está marcando o cromossomo 15. Então, dá para ver certinho que ele tem 2 cromossomos 15, e aqui um cromossomo 15 inteiro e o outro está deletado. Essa sonda verde é uma sonda de controle, a vermelhinha para Prader. Aqui pode ver que só tem uma sonda, a outra sumiu, provavelmente uma deleção, porque a limitação desse exame é justamente só detectar deleção, grandes deleções. Já o MLPA, também bastante utilizado, é um PCR, né, multiplex, com várias sondas daquela região,
detecta deleções, dissomia uniparental, mutações nesse centro de imprinting, mas também ela tem uma limitação que não diferencia dissomia uniparental de mutações nesse centro de imprinting. Nesse caso aqui, dá para ver que teve uma deleção onde essas sondas estão ausentes. Essa é a região de Prader. O microarray também utilizado, que permite examinar os cromossomos numa grande resolução. Também detecta deleção e dissomia, mas tem a limitação de não detectar alterações nesse centro de imprint. Então, qual a necessidade de se observar esse mecanismo genético? Bom, o inicial, o mais importante é a análise inicialmente a análise de metilação para descartar ou não a síndrome. O mecanismo genético é interessante para você estudar o risco de recorrência dessa família, né? O risco de ter novamente uma criança com Prader. O risco é muito baixo em todos esses defeitos genéticos, né? Esse é interessante para um aconselhamento genético. A deleção, tanto a dissomia, o risco é muito baixo, é menor que 1%. Os defeitos de centro de imprint também, porém, apenas na deleção do centro de imprint, que acontece em menos de 1% dos casos, que é 10% a 15% dos pacientes com defeito, né, esse risco de recorrência é de 50%. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de alguns testes, né? Esse é o diagnóstico pré-natal, antes do nascimento, que não tem muito tempo que ele está sendo utilizado, que é o NIPT. Esse é um teste pré-natal não invasivo. Ele identifica alterações genéticas no bebê através de uma amostra de sangue da mãe. Porque as células do bebê, por volta da 5ª semana, você consegue detectar na circulação sanguínea materna. E esse exame é realizado aproximadamente a partir da 10ª semana de gestação. Ele identifica, o teste básico, ele identifica alterações no número de cromossomos, cromossomo 13, 18, 21, XY, que são os mais comuns. Porém, o mais ampliado, o NIPT ampliado, ele está incluído a síndrome de Prader-Willi. A única coisa é que, quando eles identificam uma alteração, eles têm que fazer outros exames, porque, às vezes, pode dar algum erro por conta de não conseguir material genético do feto ou outros problemas, mas aí eles estão preparados para fazer outros exames após alguma alteração. Bom, já o diagnóstico neonatal, né, que é após o nascimento, o que acontece é que a hipotonia congênita é sempre um desafio em recém-nascidos, porque ele está presente em diversas doenças. Doenças metabólicas, doença aguda ou crônica, várias síndromes genéticas, tanto que, hoje em dia, se fala muito em Prader-Willi-like, não é outra síndrome, é que é um grupo de síndromes que se sobrepõem à síndrome de Prader-Willi. A clínica se sobrepõe. Várias endocrinopatias, miopatias, né, doenças musculares, anormalidades do sistema nervoso central periférico. Isso acaba tornando o diagnóstico clínico muito difícil. Então, por conta desse diagnóstico precoce ser tão importante para proporcionar um tratamento adequado e aconselhamento genético preciso, se faz necessário uma complementação com o teste molecular. Com isso, em 2015, teve uma chamada pública do CNPq para pesquisas envolvendo Prader. E, certamente, eu fui correndo
com o meu projeto, onde um deles era um estudo para desenvolver um teste fácil, rápido, que fosse com custo mais acessível, para poder oferecer um screening neonatal. Então, esse estudo teve como objetivo estabelecer uma técnica, aquela que eu falei inicialmente, de PCR, associada a uma outra técnica, que é o HRM, que aqui eu não vou ficar explicando, mas só para vocês terem uma ideia, porque é uma técnica que foi adaptada, né, por nós, e avaliar essa viabilidade e precisão na triagem de SPW em amostras de sangue seco. São amostras em papel de filtro, né? Não que, enfim, facilitaria o envio para poder fazer e também poder obter esse sangue, já que as crianças com hipotonia têm uma certa dificuldade, ou até mesmo as crianças obesas. Então, esse teste, ele é um teste de metilação, né? Então, ele é um método simples, baseado em um PCR em tempo real, e ele consegue distinguir, eu consigo ver os alelos, né? Aqueles genes que vêm da mãe e os genes que vêm do pai, baseado na separação das fitas de DNA por temperatura. Então, aqui é simples vocês verem. Aqui são pacientes sem alteração do 15. Então, você consegue ver esse primeiro pico, é o alelo paterno, que está intacto, e o segundo é o alelo materno, intacto também. Na síndrome de Prader, eu não vou ver esse pico paterno, só vou ver o materno. Então, é de simples observação, né? Esse aqui só deixa claro que é a síndrome de Angelman, que é justamente o espelho da de Prader, né? Você consegue ver o alelo paterno e não o materno. Então, em um único exame, eu consigo identificar os dois. Então, aqui a comparação do que já é feito, né, comercialmente, que é o PCR, o MS-PCR, e aqui desenvolvido no laboratório. E qual a diferença entre os dois, né? O MS-HRM, que é o desenvolvido por nós, nenhuma outra técnica é necessária, apenas o HRM. Já no PCR, ele requer técnicas adicionais, corregel e um trabalho maior, risco de ter algum problema no meio, né? Já que você tem que fazer várias técnicas. A interpretação do resultado é direta, né? Já a do PCR, você pode ser mal interpretado. No HRM, você pode analisar várias amostras ao mesmo tempo. No PCR, tem limite dessa análise. E o HRM, baixo risco de contaminação, e já que no PCR você tem uma manipulação muito grande, você pode acabar contaminando. Aqui é o comparativo das manchas de sangue no papel de filtro e o sangue total, né, o que periférico. No sangue seco, você pode, apenas pequenas quantidades de sangue, conseguir fazer o exame, facilidade de armazenamento, facilidade de transporte, e é um procedimento muito menos invasivo. Esse nosso estudo, então, demonstrou um potencial do papel de filtro como fonte de DNA para exames de MS-HRM e sua precisão na detecção anormal dessa metilação no DNA em distúrbios relacionados ao imprint, né, Prader e Angelman. Então, esse foi trabalho já publicado, né, em várias revistas científicas. Então, com isso, depois todas essas pesquisas, eu queria muito
ter essa possibilidade de oferecer esse exame. Porque o que me adiantou eu desenvolver uma pesquisa e, no final, guardar essa pesquisa, porque eu não teria como financiar. Enquanto a pesquisa tinha dinheiro, porque a pesquisa tem o financiamento, início, meio e fim, ela termina, e como é que eu iria manter isso? Inicialmente, eu comecei a manter, né, com a pesquisa, e depois eu fui atrás de financiamento para que eu pudesse oferecer. E a Fiocruz, através de seus laboratórios de referência, eles aceitaram financiar, e é por isso que eu continuo fazendo os exames. Então, esses exames diagnósticos, eles são essenciais para as doenças raras, né? Pois os sinais e sintomas iniciais de várias delas podem ser parecidos. Hipotonia tem várias doenças com hipotonia. E isso dificulta o diagnóstico baseado somente em dados clínicos. E a gente sabe que o diagnóstico preciso e precoce permite uma melhor orientação da família em relação a riscos e tratamentos disponíveis. Identificar precocemente uma doença rara pode fazer a diferença na qualidade, no tempo de vida de muitos pacientes. Então, esse diagnóstico precoce é fundamental para uma melhor qualidade de vida. Aqui eu trouxe um pouco o tempo, né, a quantidade de exames que a gente está fazendo no laboratório. Tudo começou aqui em 2015, quando comecei as pesquisas. O Instituto Fernandes Figueira ele tem um ambulatório de genética. Ele é um centro uma rede de referência para doenças raras. Então, a gente recebe pacientes. Então, eu comecei ali a minha pesquisa. Em mais ou menos em 2016, entrei em contato com o IED, com a doutora Silva, a doutora Latifi, fizemos uma parceria, né, muito grande ali. Começamos através de pesquisa, diagnóstico dos pacientes, e foi crescendo a associação também. Entrei em contato com a Liane, e nós fomos caminhando. Aqui, mais ou menos, começou a subir, veio pandemia, por isso mesmo que não subiu tanto, e, após a divulgação do exame, dá para observar que, em 2021, cresceu muito grande. Aqui são 133 exames, começamos com 9, e diagnosticando positivamente 44 indivíduos com SPW. O ano passado, 2022, realizamos 284 e diagnosticamos 62 pacientes com Prader. Em 2023, ainda em outubro, aqui está subdiagnosticado, porque eu não peguei todos os dados essa semana, mas já fizemos 306 exames. A Fiocruz, no seu programa nacional de doenças raras, ele tornou o laboratório um centro de referência no diagnóstico das síndromes de Angelman e Prader-Willi. E fomos convidados pela IPSO, que é a organização internacional, a oferecer nossos exames para a América Latina. Então, eles já divulgam na plataforma deles, né, no site, que realizamos esses exames para a América Latina. Aqui, antes, só ficávamos no Rio de Janeiro, e, hoje em dia, a gente recebe os exames do Brasil todo, né? Lógico que a concentração maior, Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, estão precisando receber mais, São Paulo, mas conseguimos receber do Brasil todo. Aqui foi a divulgação feita pela associação. E agora eu vou apresentar algumas outras pesquisas, né, realizadas no laboratório. Não vou apresentar todas, senão eu ia ficar aqui o dia inteiro, mas os alunos vão apresentar, se vocês quiserem passar nos posts, todos eles, meus alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, a grande maioria está aí, que pode explicar a vocês. Mas, nesse projeto grande, também desenvolvemos
um exame de sequenciamento de nova geração, né, no diagnóstico que é o padrão ouro, que é esse sequenciamento, no diagnóstico molecular da síndrome. Fizemos um painel para analisar só o cromossomo 15. Ele teve um grande sucesso, né, e eu vou explicar o porquê a gente não aplica ele ainda. Mas esse teve um objetivo de desenvolver um método único. Vocês viram que o mecanismo genético é complexo, que existem várias etapas a serem cumpridas em diagnóstico, em molecular, né, nos testes moleculares, e esse tem o objetivo de só um exame necessário para realizar esse teste, e não só saber da metilação, o padrão de metilação, mas todo o mecanismo genético envolvido. Então, é possível você fazer isso numa larga escala, vários pacientes ao mesmo tempo. É um teste rápido e aí permite a análise de todo o cromossomo 15. Então, aqui é só um exemplo que ele analisa as variantes, né, dos genes e também deleções, e ainda faz uma análise na sequência de todos os genes que estão envolvidos na síndrome, detectando mutações ou alterações como dissomias e defeitos no centro de imprint. O porquê aqui, você teria um único exame que seria permitido detectar todo esse mecanismo genético. Ele ainda é um exame muito caro, então eu não consigo oferecer a todos, né? Só se, por algum motivo, pesquisa e tudo, eu ainda consigo, mas ele é um exame que ainda apresenta um alto custo, principalmente em relação ao nosso teste de metilação HRM que a gente oferece. Bom, esse é um outro teste, um outro projeto de pesquisa muito interessante, que eu quis trazer aqui para vocês. Ele é o uso de células de rato, que é chamada de GH3, como modelo de estudo para a síndrome, usando um sistema, enfim, chamado CRISPR-Cas9. Esse é um trabalho em colaboração com o Dr. Robert Nichols, aquele de imprinting que desenvolveu, que descreveu o imprint genômico, né, nas síndromes de Prader-Willi e Angelman. Então, ele utiliza essas células de rato, não fiquem espantados, porque os ratos também possuem regiões de genes que encontramos na síndrome de Prader-Willi. Então, muitas vezes, um modelo animal, principalmente quando você altera pedaços de cromossomo, o rato não sobrevive, o camundongo não sobrevive, esses animais sobrevivem. Então, é muito interessante quando você tem um modelo celular e pode fazer um estudo in vitro. Então, os genes que a gente encontra em humanos, nessa região 15, Q11, Q13, a gente encontra na região de 1Q, cromossomo 1, no braço longo, do rato. Tá? E a estratégia é você fazer uma edição genética, é deletar a região de Prader no rato, né? Nas células do rato, na verdade. Então, o objetivo maior desse trabalho é determinar quais genes estão envolvidos na regulação desse hormônio de crescimento. Bom, aqui é o cariótipo. Antes eu mostrei um cariótipo humano. Esse é um cariótipo de rato. E pode ver aqui que o cromossomo 1 do rato, nessa linhagem celular, porque o que acontece? Essa linhagem celular é uma linhagem que você encontra em bancos de células, e elas vêm se perpetuando. Essa linhagem é de tumor de pituitária de camundongo, que ela expressa o GH, então eu tinha necessidade de ter uma célula que expressasse o GH,
E ela, como ela vem se desenvolvendo, replicando por muitos anos, ela acaba fazendo defeitos ao longo do seu genoma. Então, o que acontece é que, nessas células, eu tinha 3 cromossomos 11. E, para eu mimetizar a síndrome, eu precisava que eu tivesse 3 regiões gênicas silenciadas, deletadas. A gente sabe ali, que eu falei, que nos genes da mãe já está silenciado naturalmente. Então, a nossa torcida é que, nessas células, 2 cromossomos fossem da mãe e 1 só do pai, porque aí eu só precisaria deletar o do pai, né? Mas, lógico que felicidade de pesquisador não dura muito. Descobrimos que era justamente o contrário. Existiam 2 cromossomos do pai, que deveria ser silenciado, e apenas 1 da mãe. Tá? Então, aqui a gente é o FISH, que é aquela técnica que a gente usa para detectar deleção em Prader, e a gente visualiza o número de cópias dessa região de Prader. As sondas são as mesmas que a gente usa em humano, e aí a gente pode ver que existem 3 regiões de Prader em todas as células que foram usadas como modelo. Então, aquela mesma técnica que eu utilizo para fazer o diagnóstico molecular em humanos, né, eu utilizei aqui nessas células de camundongo não, rato, em que eu observei os 2 picos, né, o paterno e o materno. E o pico paterno está com o dobro de tamanho do materno. E o que isso significa? Significa que eu tenho 2 alelos paternos que eu devo anular e apenas 1 materno. Então, foi o que foi feito, né, através daquela técnica de CRISPR-Cas9, e, após essa edição, nós observamos que agora eu tenho somente um pico paterno, alelos paternos e alelos maternos da região de Prader. Eu precisava novamente, apesar do sucesso, né, eu precisava novamente deletar essa região de Prader no alelo paterno, que é o que está funcionando, né? Então, mais uma vez, nós fizemos o CRISPR-Cas9, a edição genética, e agora a gente pôde obter as linhagens celulares exatamente como acontece nas células de Prader. Tá? Então, agora eu só tenho esse pico, que é o pico materno, né? O paterno foi deletado. E, com essas células que eu obtive, a gente aqui fez um estudo para ver quais os genes dessa região, isso é um PCR digital, quais os genes dessa região podem estar relacionados com essa liberação, com essa falta, né, na verdade, do GH, do hormônio de crescimento, e nós postulamos que o gene, que é chamado SNORD107, como principal candidato dentro da região de Prader, que regula esse GH. Então, através desse estudo, foi possível construir um modelo celular para Prader. Através desse modelo, você pode fazer uma série de estudos, e, através desse modelo, poderemos estudar os mecanismos moleculares envolvidos nessa deficiência de GH. Esse estudo vai poder contribuir com possíveis novas abordagens de terapias, medicamentos para o tratamento da SPW. Então, aqui eu gostaria de agradecer, como nada a gente faz sozinho, agradecer a equipe do Fernandes Figueira, né, os pesquisadores, principalmente Leonardo Gomes, que aqui é um companheiro científico e que está sempre ali batalhando com a gente nas pesquisas de Prader e Angelman, a equipe do IED, doutora Silva, doutora Latife,
Dr. Robert Nichols, meu orientador, assim, grande admiração, que está até hoje com a gente nessa luta, em colaborações de pesquisa. A Fiocruz, que hoje, né, sustenta esse diagnóstico financeiramente e põe ele no nosso portfólio de diagnóstico de doenças raras. A IPSO, que ajuda na nossa divulgação e viu com um olhar ótimo, né, em relação ao diagnóstico e poder oferecer para a América Latina. Claro, a Associação Brasileira, por toda de Prader, por toda essa ajuda, trabalho e na nossa amizade, né, Eliane, que o Prader nos deu. E agradecer principalmente a todos os familiares e pacientes de Prader, porque isso tudo é feito para vocês. Tá? Muito obrigada. Como não amar essa pessoa? Ela faz parecer genética ser uma coisa tão fácil. Ai, olha. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá? Lembrando que vocês receberam, dentro do kit, né, do material do participante, um folder sobre o diagnóstico gratuito que a gente oferece em parceria com Fernandes Figueira. Então, esse exame gratuito ele foi um divisor de águas, porque as famílias do Brasil inteiro podem enviar as amostras em papel de filtro, né, o sangue dos seus filhos em papel de filtro, e serem analisados, enviar pelos Correios e serem analisados pela doutora Letícia, lá no Fernandes Figueira, de maneira gratuita. E nós ampliamos essa oferta às pessoas da América Latina, às famílias da América Latina também. Por isso, aquele gráfico, né, onde a gente vê que cresceu muito a quantidade de exames feitos e, por conta disso, os diagnósticos. Então, se vocês quiserem, a gente tem mais folders, vocês podem pegar